Olá, amante do terror. No vídeo de hoje, eu vou lhes mostrar os 7 possíveis filhos do rei. 2 deles nós já temos plena certeza de quem são, mas e os outros 5? É o que vamos ver aqui hoje. E lembrando, são apenas suposições. Não se sabe se é isso ou não. Bom, o Rei Escarlate é uma das, se não a entidade mais poderosa e maligna que reside no universo SCP, e de acordo com a história, Rei Escarlate teve 7 esposas, e com essas mesmas teve 7 filhos, todos eles destinados a trazer destruição para essa terra. Para nós vermos quem são os 7 filhos, primeiro temos que analisar o texto em que mostra a origem do Rei Escarlate. O texto Dust and Blood, Poeira e Sangue. Mais especificamente, vamos analisar a parte onde descreve cada uma das 7 esposas e, por conseguinte, os 7 filhos, já que eles são parecidos com suas mães. É algo enigmático, mas vamos ver quem são os candidatos a filhos do Rei Escarlate. Começando com os 2 mais óbvios, e o primeiro eu vou deixar por último, pois é o mais contraditório. Mas, tirando esses 3, vai ser em uma ordem crescente. A 4ª noiva era Azieb. Ela era vasta e poderosa, e terrível de se ver, tomando a forma de uma grande besta. Seus filhos eram como ela, e não temiam nenhuma arma ou feitiço mágico, pois seus ferimentos estavam curados e suas peles impenetráveis. Seu selo era Ba, ira, pois por seu ódio, ela estava para sempre presa ao conflito. Com isso, estamos procurando por algo que seja poderoso, terrível de se ver, capaz de se regenerar, sempre contendo um grande ódio e é uma grande besta. Aqui já ficou bem evidente sobre quem estamos falando. Estamos falando de SCP-682. Veja bem, ainda há o SCP-4715, uma grande besta também capaz de se regenerar. Porém, SCP-682 é mais poderoso que ele, contém um grande ódio dentro de si, e é importante saber que SCP-343 disse que não havia o criado, o que dá a nos entender que ele seja mesmo filho do Rei Escarlate. Agora, vamos para a próxima noiva. A 7ª noiva foi Ahabat. Ela era a menor e a mais fraca das 7, mas não foi totalmente destruída pelo rei e ficou horrorizada com seu estado. Seus filhos andavam sobre 2 pernas e eram poderosos caçadores e heróis. Ela os ensinava em segredo, na esperança que pudessem destruir os filhos de suas irmãs e derrubar o rei. Eles são poucos e falharam. Seu selo era Shokib, esperança, pois ela estava condenada a saber o que não poderia alcançar. Aqui estamos procurando por uma criatura que seja o mais fraco, herói, e a esperança que seja o único capaz de derrubar o rei. Bom, aqui estamos falando de SCP-999. Por quê? Porque ele é um herói. Tudo bem, ele até pode não ser um caçador e não andar sobre 2 pernas, porque ele não tem pernas. Porém, temos que levar em consideração que muitas coisas nesse texto são metafóricas, além de que ele é uma criança. Então, mais pra frente, ele pode sim adquirir todas essas características, além de um poder equivalente ao do Rei Escarlate. E um evento que reforça isso é o de quando o SCP-999 lutou contra SCP-682. Ele conseguiu fazer com que o lagarto indestrutível gargalhasse, ou seja, ele indiretamente o derrotou, mostrando um nível de poder equivalente a ele. A 2ª noiva era Agor. Um grande buraco se abriu em sua alma que ela não conseguia preencher. Então ela se desesperou e chorou. Ela gerou muitos filhos, e seus filhos criaram exércitos em uma maré impensada para seguir em frente e conquistar. Seu selo era Kifen, saudade, pois nem o rei
nem os seus filhos poderiam fornecer o que ela procurava. Aqui estamos falando de um SCP que é incrivelmente triste, que vive em uma profunda depressão e que, em um determinado momento, se desespera e chora, além de que faz parte de um exército que segue em frente e conquista. Este pode ser SCP-096, um SCP que vive em profunda tristeza e quando alguém olha o seu rosto, ele se desespera e chora, e logo em seguida corre atrás dessa pessoa e a mata, e nada impede o seu progresso, ou seja, ele segue e conquista. Eu sei, eu havia fornecido a teoria de que ele poderia ser um alquimista e etc. Porém, vocês têm que levar em consideração que aquilo é apenas uma teoria. E eu deixei isso bem claro todas as vezes em que eu citava essa possível origem. E nada impede dele realmente ter nascido nos Himalaias. Nada mesmo. Sem falar que se ele for realmente um dos filhos do Rei Escarlate, faria muito mais sentido ele ser imortal e ter uma gama tão alta de habilidades físicas. E na parte do exército, bom, se formos considerar se todos os SCPs que matam na verdade estão na guerra do Rei Escarlate contra a vida, então SCP-096 também está nessa guerra, ou seja, também está neste exército.